Olá, Luiz Fernando Maglioca, boa noite. boa noite, Pedro. Uma noite de domingo fria aqui na capital paulista, né? Bastante, mas isso é bom porque fica todo mundo em casa e os amigos estão com certeza nos prestigiando aí, vão chegando aos pouquinhos para conversar com a gente sobre uma das maiores paixões, pelo menos no meu caso, que é o rádio. Exatamente. Luiz Fernando Maglioca, que interessante que você não começou com aquela intenção, pelo menos até onde eu sei, de trabalhar com rádio. Você participava de programas de rádio, gostava de escutar, principalmente programas que eram o que veio a ser mais tarde chamado de quizzes, né? Que as pessoas faziam perguntas. Você tinha uma famosa coleção de fichinhas que você anotava tudo. Conta um pouquinho dessa história para nós, desse começo do seu interesse pelo rádio, aqui na capital paulista, no bairro de Vila Clementino. Esse é o começo de tudo. Aliás, é o primeiro capítulo do meu livro que está pronto desde 2012. Está até com a benesse da Lei Rouanet, mas não encontra patrocínio. Ele está esperando o momento exato para ser lançado. Na verdade, eu comecei querendo ser locutor de rádio. Por quê? Não sei, mas eu achava muito legal, mesmo não, sabendo que eu não tinha voz nenhuma, só tinha vozeirão na época, mas eu gostava de participar. O rádio já estava no meu gen e, de alguma forma, eu queria participar. Então, meu jeito de estar perto do rádio, além de ouvi-lo, era ligar para as emissoras e participar dos vários programas que davam prêmio. Não era só um caçador de prêmios, era uma maneira de chegar mais perto. Né? E aí, com alguns segredinhos, a gente desenvolve uma experiência. Eu vou te dar um exemplo muito claro. A Rádio Bandeirantes, que ficava na Paula Souza 181, ali na zona serialista, ela tinha 3 telefones, 3 linhas. 366361, 366362, 366363. Não existia central telefônica e era tudo com patchcord. Eram aqueles cabos que se conectavam. Então, o apresentador do programa ligava lá para Dona Odete, que era a chefe das telefonistas, e perguntava qual é a linha livre. E ela dizia A3, 63. E eu já tinha discado, porque não tinha nada de analógico naquele tempo, eu já tinha botado lá 366, 36, e ficava só esperando, 1, 2 ou 3. Era só segurar lá no disco. Então eu sempre era o primeiro a ganhar, a chegar. Às vezes eu podia errar, claro, a resposta. Sim. Mas o primeiro a ligar era sempre eu. A ponto de um dia eu receber um telefonema em casa, no 570, ainda me lembro direitinho do prefixo do telefone. E aí o senhor Humberto Marçal, saudosíssima memória, falou: Luiz Fernando, oi, é o Marçal. Ô, seu Marçal, tudo bem? Tudo bem. Eu queria só fazer um pedido para o senhor. Pois não. Deixa de participar uns 15 ou 20 dias, porque todo mundo briga comigo achando que você é protegido e tal. Então, dá um tempinho, deixa os outros participarem. Então, tá bom, fiquei todo a cara murcha, mas tudo bem, topei. E daí foi desenvolvendo a vontade de trabalhar no veículo rádio. Com o passar do tempo, talvez por falar demais, a família dizia, o Fernando, eu sou chamado de Fernando por familiares. Não, o Fernando fala muito bem. Era só muito, mas eles acrescentavam o qualificativo aí. Ele deve ser um advogado. E eu tinha um tio muito querido, que era bastante famoso, diretor do Departamento de Estradas e Rodagens e tal, a área jurídica. E aí eu falei, eu vou fazer direito. E fui fazer vestibular. Na época não tinha tudo isso que tem hoje de cursinho, nem os famosos atuais, mas tinha o professor Geraldo Tolosa, que fica naquelas escadarias ali da estação Anhangabaú, que hoje já não tem mais o prédio, e ali a gente fez o cursinho Tolosa para Direito. Numa das aulas, dos intervalos, eu ouvi 2 meninas conversando, dizendo assim, olha,
eu vou prestar para ECC, porque aí vai ter um curso de cinema e eu prefiro, mas eu vou fazer as duas e tal. Aí eu fiquei em dúvida o que seria isso, fui pesquisar. Paralelamente, eu tinha um conjunto chamado de Iê, com primos e amigos, e a gente fazia alguns ensaios na minha casa, que tinha um salão de música bastante amplo, e às vezes a gente ia lá na casa de um dos elementos, o contrabaixista Márcio Brando Santilli, que era chamado de Zezo, e a mãe dele, também muito querida e muito saudosa, ela dava aula na USP. Aí ela me chamou de lado e falou: Fernando, eu não sei se tem a ver com você, mas você, como gosta de arte, eu soube que o governador Laudo Natel vai lançar uma nova faculdade, eles vão inaugurar, já estão convocando professores, vai ser na USP e vai ter curso de rádio, televisão, cinema, teatro e tal. Esse te interessa. Aí eu liguei os dois pontos, falei, vou procurar o que é. Aí fiz a minha inscrição no vestibular. Na época havia 6 cursos e você tinha que optar por 3 deles. E pela ordem que você conseguisse a sua pontuação, você iria de 1 a 30, você iria para a primeira opção, segunda e a terceira. Eu escolhi, por eliminação, eu fui tirando lá. Eu falei, ó, cinema, não, primeiro, biblioteconomia não tem nada a ver comigo. Cinema, tampouco. Teatro também não. Bom, sobram relações públicas em terceiro, jornalismo em segundo, rádio e televisão em primeiro. Eu fiz o vestibular, entrei em Direito no Mackenzie, entrei também na ECA, na época chamava-se ECC, Escola de Comunicações Culturais, depois passou a ser Escola de Comunicações e Arte. E aí eu prestei vestibular, entrei, cursei 2 anos das 2 faculdades, e quando eu botei tudo na balança, pesou mais comunicações, eu tranquei o direito e deixei de ser um péssimo advogado para ser um apaixonado radialista. Você é um apaixonado radialista, realizador de muitos programas, mas eu queria voltar um pouquinho ainda no tempo da história que você pontuou agora da faculdade. Você tem uma história na escola que você, antes de muita gente perceber coisas de mercado, de propaganda, de marketing, você criou um jornal na escola. Você, inclusive, fez teste também para radialista, para locutor e não passou. Eu queria que você nos contasse um pouquinho dessa história e aí nós retomamos a partir da faculdade. Ok. Eu tinha ideias, às vezes, que eram mais ligadas ao que eu gostava, à minha paixão, do que propriamente ao ambiente. Então, vamos dizer, nós tínhamos eu estudava no Instituto de Educação Nossa Senhora da Penha. Tinha sido criado recentemente o curso noturno. E o curso noturno não precisava de testes, porque era uma escola muito séria, bastante concorrida, vamos dizer assim. E muitos deles dependiam de um vestibulinho ali. Mas como estavam abrindo o curso noturno e havia vaga para todos os anos, né, eu resolvi mudar para lá. Eu me transferi do Liceu Pasteur para o Estadual da Penha, apesar de morar na Vila Clementino, como você citou, e fui para o terceiro ano ginasial. Nesse ínterim, eu descobri, bom, primeiro, eu já me meti um pouco no centro acadêmico para participar, porque eu gostava disso, nunca tive nenhuma atividade política, nem quis usar isso como trampolim, como alguns colegas que se deram extremamente bem, mas também nada contra, apenas não era o meu negócio usar isso como trampolim. Eu gostava de participar, sempre entrei na área cultural. E lá pelas tantas, eu me vi, assim, ligado a um jornal que era mimeografado a álcool, chamado... Esqueci, já vou te falar já, porque passou. Eu ia fazer uma brincadeira e acabei me traindo aqui pela memória.
Bom, O boato. o jornal... Não, o boato Não. foi exatamente o que contradisse o que era o fofoqueiro. Ah, ok. E aí eu ia dizer o seguinte, eu não estava afim de fazer fofoca, eu estava afim de fazer um jornal legal. Agora, não tinha muito o que inventar na época. As brincadeiras todas eram filmes da semana, eram coisas muito simples e algumas informações do que acontecia na escola. Nos cursos, tanto do segundo, hoje chamado primeiro grau, como segundo grau. E lá pelas tantas, me deu a ideia, mas aí tem uma outra história que é mais longa ainda, eu acho que eu vou dar uma pulada. Eu descobri, no interior, quando eu fui passar férias com meus tios, eu descobri lá um aparelho chamado gravador. Aí fui pesquisar o que era aquilo, me apaixonei pela oportunidade de ter uma fitinha que produzia sons e tudo mais. Falei, puxa, isso pode fazer o fundo daquilo que eu estou pensando. E nessa, mesmo sem ter nenhuma base, isso aí eu tinha o quê? 16 anos, 15 para 16 anos. Eu era só um entusiasta mesmo. Aí pedi ao meu pai que comprasse um gravador. A marca do primeiro que eu vi na mão do meu amigo era Telefunken, era muito caro. Era tudo importado, não tinha nada nacional. E, de repente, ele conseguiu. Nós fomos no mapping para ver se... Porque tinha que fazer aquele carnezinho, né? Para pagar por mês e tudo mais, que não era muito caro. Meu pai não tinha condição de... E eu não fazia nada, só estudava. Então, só dava despesa. Então, ele foi lá e falou, então vamos na Mesbla, que acho que a gente consegue uma coisa melhor e tal. E encontramos um geloso italiano, famoso Registratore Nastro. Então vamos ficar nessa aqui. E aí ele comprou, levei para casa e começamos a fazer testes para ver como é que era aquilo. Aí eu precisava de uma vitrola. Aí ele comprou uma eletrola no mapping, que era uma maletinha que tinha duas caixas de som acopladas que completavam a vitrola em si era quadrada. E com as duas caixas de som acopladas, ela ficava um retângulo. E aí a gente fez os testes e junto, por sorte, veio uma coletânea musical mapping com 6 discos, montagens de música clássica e tal. E aí começou a desenvolver uma outra paixão. E eu costumo dizer às vezes que eu sou um sonoplasta. Se eu não sou, eu tenho dentro de mim um sonoplasta frustrado. E aí eu comecei a gostar de música e descobrir na música. Isso aí dá uma palestra, outra live e tal, se eu me enveredar por aí. Eu comecei a descobrir trechos musicais que se prestavam à abertura, a passagens e tal. Que seria o que a gente chama hoje de sonoplastia, ou do embelezamento sonoro, né, a embalagem do produto. E eu comecei a ficar, sabe, mais ligado nisso do que na locução. Mas, como eu era dono do equipamento, como eu tinha tido a ideia, e etc., igual aquele menino que leva a bola para o campo e encerra na hora que a mãe chama, eu montava tudo na minha casa. Então eu convidava amigos, colegas da minha turma, para irem fazer essa experiência. Aí nasceu um jornal gravado chamado O Boato, que levou de 4 a 5 horas de gravação num sábado, à tarde, com direito a bolinhos, lanche, feito pela minha querida dona Carolina, e os meus colegas ajudavam a gravar alguma coisa, algumas brincadeiras. O duro é que a gente não sabia editar fita, então errava, tinha que voltar da capo, de tudo. Entendeu? E aí, como fazer sonoplastia sem mesa de som? Então tinha que pendurar o gravador, o microfone do geloso, que era quadradinho, pendurava na gradinha de um dos alto-falantes. E aí ia lá, abaixava a música, falava, aumentava de novo, era uma loucura. Mas saiu. Saiu o primeiro.
Aí veio uma ideia, que eu também não sabia como se chamava marketing, ou o que era. Mas, enfim, hoje, para que as pessoas entendam, eu tive ideia de fazer teasers. Então, eu comecei a produzir na minha casa, com uma máquina de escrever que meu pai tinha, que por acaso tinha até uma deficiência de canal 1 para canal 2, vamos chamar assim. E aí a letra preta, porque a fita tinha duas cores, preta e vermelha, e às vezes a letra preta pegava no metade. Eu falei, ótimo, isso aí não vai identificar nenhuma máquina, porque é um defeitozinho e tal. E aí eu comecei a colocar... pista. Isso. E aí eu comecei a colocar tudo em letra maiúscula. Eu ainda tenho alguma coisa guardada. O boato vem aí. Sua vida não será a mesma com o boato. E botava isso nas carteiras. Quando o pessoal chegava para ter aula, levantava a carteira ou abaixava para poder o assento e olhava e falava, o que é isso? Pegava, e na minha também tinha, óbvio. Então eu pegava, olhava e falava, o que será? Eu não sei. O que está escrito no seu? O que está escrito no... E a gente ia disfarçando até que os 3 outros colegas, um deles deveria estar acompanhando a gente, mas ele está na live do Toquinho, hoje ele é empresário do Toquinho, Genildo de Oliveira Fonseca, um grande amigo, um queridíssimo amigo. Aí a Regina Célia e o outro colega fez Direito e foi trabalhar na RCA Victor, se eu não me engano, quando ela era a famosa gravadora. E aí, José Norberto Pasquatti, o nome dele. E aí, esse trio, juntamente comigo, se calou, não falou nada, também se assustou com as novidades, até que chegou no dia X, e que no horário do intervalo, nós temos 15 minutos de lanche, de recreio. Nesse espaço a gente fez rodou lá a gravação. Aí todo mundo ficou sabendo o que era, era uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu vou lá todo tranquilo para a escola e sou chamado pelo professor Dr. Nilo Magalhães Ribeiro à diretoria. Pois não, professor Nilo, tudo bem? Falei, tudo bem. Malhoca, foi você que, seu grupo aí, que fez um trabalho, parece que é uma gravação e tal. Eu falei, professor, fui eu, o meu grupo não tem culpa nenhuma, o pessoal não tem... É tudo comigo. Você pode ir por bronca, pode dar e tal. Falei, não, pelo contrário. A professora de língua portuguesa, dona Marta Lívia Volpe, hoje, Marta Lívia Volpe Orlov, que nós tivemos a oportunidade, a gente fez um encontro depois de 50 anos de formados e a professora esteve em casa juntamente com alguns dos amigos citados e outros que só participavam da classe, e ela falou, olha, eu dou uma aula de 50 minutos, desde que vocês tenham alguma coisa que fale de literatura portuguesa, porque só para fazer piadinha essas coisas não interessa. Eu falei, tudo bem, nós estávamos estudando essa de Queiroz, Singularidades de uma Rapariga Loira. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que eu tinha ou teria que radiofonizar, ou pelo menos resumir e fazer uma novelinha. Eu não sei exatamente o que passou pela minha cabeça. E eu também não sabia a palavra radiofonizar, fui aprender depois. Como é que é isso? E aí a gente fez alguns capítulos para poder passar na aula da professora, uma vez por mês. Estava um trabalho incrível, mas era tão gostoso. Era tão prazeroso você ver o resultado. E a gente fazia 1000 vozes. A menina, eu era o narrador e era o ladrão. Depois o Pasquatti era um dos galãs, porque a voz deles prestava mais a isso. O Genildo também. Enfim, a gente inventava coisa, eram só os 4. E nós desenvolvemos e o vírus ficou comigo no bom sentido, e eu segui carreira. Seguiu
mas antes de embarcar de vez no rádio, você tentou fazer, você tentou não, você fez um teste de locutor ali no bairro da Liberdade. E aí tem uma história curiosa também. Eu desci do ônibus na Liberdade, exatamente. Eu desci do ônibus, hoje mais ou menos, ali perto do viaduto Pedroso, para localizar. Aí, quando eu olhei assim, eu vi lá ondas curtas e tropicais. Eu falei, o que é isso? É rádio. E era uma escada imensa que levava ao primeiro andar. Era um sobradinho. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu queria fazer um teste de locutor, por favor. Aí o rapaz falou, tá bom, eu vou te dar um texto. Você fica aí, treina uns 5, 10 minutos e depois você me chama. Pois não. E aí eu via na rádio e tal, o pessoal botar a mão na orelha para falar, não sabia por que essa concha e tal. Eu fiz também e desembestei a ler. Eu costumava ler bem. Eu errava muito pouco. E tinha mania de ler jornal na minha casa com uma régua na mão como se fosse um microfone. Então, nessa altura do campeonato, eu me toquei, né, que devia ser alguma coisa mais ágil. Não sei por que eu pensei isso. E aí eu fiz a locução, chamei o rapaz e falei, tudo bem, estou pronto. Li uma vez só e estava bom. E desembestei a ler. Quando chegou no final, ele falou, você lê muito bem, parabéns. Só tem um detalhe, você leu como se fosse noticiário. Isto é uma prece. Nós somos uma rádio evangélica e eu dei um texto bíblico. Não teve dúvida. Eu falei, tá bom, meu amigo, já entendi, obrigado, e fica para uma outra vez. Pouco tempo depois, já participando de programas e tudo mais, eu liguei para o... Não, tem uma outra historinha que eu vou lembrando de coisas, eu não queria atropelar, nem sei exatamente se é isso que você quer saber, mas eu já entraria aí num programa de participação de ouvintes, em que eu falei para o locutor que eu gostaria de ser locutor de rádio e tudo mais, o apresentador Lorival Pacheco. Que foi seu vizinho? E aí eu... Oi? Foi seu vizinho? Eu descobri depois. Porque ele só dava abraço, alô, pessoal de Pinheiros, fulano, eram amigos dele. E um dia ele deu um abraço para a Vila Mariana, e eu liguei e falei, seu Lorival, o que aconteceu? Aquela mania de estar por dentro de tudo. Ele falou, mudei, estou morando aqui na rua. E nasceu o show a 452. Vai lá fazer uma visita. Não teve dúvida. Fica hoje aqui perto da minha casa, fica a umas 5 quadras. Antes era, naquela época eu morava mais perto dele. Não tive dúvida. Fui lá. Não estava a dona Lúcia. E ela tinha um menino de um ano e pouco, o Ricardo, normalmente acompanha as nossas lives, e um bebê de berço ainda, de carrinho e tal, que estava com menos de um ano. E aí ela falou, olha, tá aí a discoteca dele, você pode pegar disco aí, fica à vontade, tá? Até ele chegar. E aí eu me meti a escolher disco, eu peguei e levei para casa. E um deles, o Esquivel Exploring New Sounds in Hi-Fi, me trouxe tudo aquilo que estava lá dentro guardado, que eu não tinha a menor ideia que ia aparecer, que eram as vinhetas e as aberturas. Porque eu descobri nesse disco acho que um celeiro musical que era usado, inclusive, pela Varig para fazer os seus comerciais de televisão. Eu só fui descobrir isso depois, porque na ECA eu fui aluno de Rui Perotti Barbosa, que era um dos diretores, um grande cineasta, e ele fazia os comerciais da Varig. E aí eu descobri que eles usavam trechos desse LP para... Naquele tempo podia tudo, né? Não tinha tanto problema de direito autoral. Quer dizer, se tivesse, o pessoal não sabia. Naquela época não se conhecia ainda a trilha branca, né? Esse negócio de trilha branca, essa é uma outra conversa de 1h30. Esse negócio de trilha branca, eu também não sei por que é que o meio resolveu
carimbar, porque trilha é trilha de qualquer maneira, né? De um lado, uma televisão começou a botar músicas comerciais para faturar e fazer, e começou como trilha. Mas, na verdade, a trilha mesmo, ela pode ser vocal, instrumental, só instrumental, enfim. Mas ela tem uma missão, ela tem um porquê estar lá, não é só para vender, né? Ou a letra tem a ver com o personagem, no caso de novela, mas fora isso, no telejornal você tem a abertura, tem as passagens, tem os estamos apresentando. E aí, no meio do caminho, descobriram maneiras de fazer isso comercialmente e vieram as indústrias das trilhas e tal. Eu não vou entrar por aí, não. Não, perfeito. Mas voltando lá no Lorival Pacheco e no programa dele. Então, o Responda assim, começou assim. Eu ouvia muito a Rádio Bandeirantes. E o meu rádio Espica tinha o número 8. Não? 840. Um belo dia, por algum motivo, alguém foi limpar lá na minha casa e mudou o sintonizador, o dial, para o finzinho. Sabe aquela de passar o pano, você vira, acaba mudando o que estava presetado. E aí eu descobri vozes que eu já tinha ouvido no número 14. Aí eu liguei correndo para a Bandeirantes, num dos 3 números já citados, e falei com a telefonista, olha, vê se aconteceu alguma coisa aí no rádio, porque eu estou ouvindo o Lorival Pacheco, do Primeira Hora da Rádio Bandeirantes de manhã, aqui no 14. Ela falou, é uma co-irmã, é a Rádio América. O Lorival trabalha nas 2 emissoras, porque elas são do grupo. Foi comprada recentemente, tal. E ela ficava na Rua da Consolação 166, um casarão que hoje também já não existe mais, bem na esquina ali, perto da Praça da Biblioteca. E eu fiquei em dúvida e comecei a tentar entender. Aí descobri que ele tinha um programa chamado de disc jockey, naquele tempo, né? Antes dos comunicadores, eles eram chamados de disc jockey. Não é o DJ de hoje, que é outro, é mais o instrumental, né? Mas naquele tempo o que falava era o disc jockey. E depois veio a ser comunicador, apresentador e outros nomes mais. E aí eu comecei a participar do programa e ganhar prêmio também. Aí pedi ao meu pai que comprasse um dicionário universal de curiosidade, porque as perguntas eram muito ligadas a essas coisas que a gente não tem no dia a dia. E eu fui acabando por me desenvolver, não só pelas pesquisas, eu tinha Lelo Universal, Barça, Enciclopédia Prática Jackson, tudo isso ficava em cima da mesa, e eu participando e minha mãe me ajudando a procurar e pesquisar e tal. Era o seu grupo. Meu pai trabalhava em 3 lugares e mal sabia dessa minha participação. E num determinado dia o seu Lorival me liga, aí já ficamos amigos, já havia visitado, ele falou, Luiz, você me faz um favor? Dia 20 de janeiro nós vamos fazer um programa especial sobre o Rio de Janeiro. E eu queria fazer perguntas exclusivas sobre o Rio de Janeiro. Você tem tanto material? Faz o programa para mim, produz para mim. Eu falei, o que é produzir? Não sei o que. Eu falei, você tem que fazer as perguntas e tal. Aí eu fiquei sem dormir 3 dias. Olha a responsabilidade de fazer uma pergunta que não tenha mais de uma resposta, porque às vezes um livro dá uma coisa, outro dá outra. E aí fui. Desde quem criou o hino Cidade Maravilhosa foi o senhor André Filho, e o nome não era divulgado como acontecia nas emissoras de rádio. Algumas ainda declinavam o nome do autor, mas a grande maioria achava que era perda de tempo, embora fosse lei, e passava por cima. Então, vou pegar essas perguntas. E no dia, fui lá para a Rádio América, uma sacolinha de plástico, e o ônibus elétrico Machado de Assis, que parava em frente, ainda para, aliás, só que ela não existe mais. E aí eu fui lá com os livros de onde eu tirei as perguntas. A Rádio América, ela tinha uma mesa em forma de bumerangue. Cada locutor, eram 4 microfones, cada locutor
sentava diante de um microfone e tinha uma chavinha para abrir o microfone. O abrir o microfone para ele, não para entrar no ar, porque para entrar no ar tinha que estar aberto o master lá do outro lado da técnica. Mas se ele quisesse tossir, por exemplo, ele dava uma cortada na chave, pigarreava e abria em seguida. Ninguém ia perceber. E aí o Lorival falou para mim, bom, eu queria agradecer, vocês devem ter percebido que o nosso participante comum, que está sempre aqui, o seu Luiz Fernando, não está participando hoje, porque ele é o responsável pela produção do programa. Então eu queria agradecer a ele por ter escolhido as perguntas, todo mundo acertou ou errou e não teve problema nenhum, isso é muito bom e tal. E agora, Luiz Fernando, você que quer ser locutor, por favor, fale aí, tem a sua chance na vida. Ah, não saiu nada. Eu mal consegui abrir a chave. Eu não esperava, eu estava morrendo de vergonha, ainda estava nervoso por causa da preocupação, ansioso e tal. E acabou que eu não falei nada. Aí fiquei sem graça, ele depois que saiu do ar o programa, falou, poxa, você teve a grande chance da sua vida. Eu falei, pois, perdida. E aí um dia ele falou, olha, eu se fosse você, nem faria teste, porque as exigências são muito grandes, precisa ter vozeirão, precisa conhecer bem inglês e tal. Se você quiser, vai, não tem problema nenhum. Mas eu aconselharia não. Tá bom. Fiquei mais uma vez murcho, muito chateado, e cabisbaixo voltei para minha casa, falei, um dia vai dar certo. E aí depois na televisão, ou na faculdade, conheci o lado da televisão, fui trabalhar na televisão, depois fui, por causa da televisão, eu fui para o rádio, e aí cheguei onde estou hoje. Você sabe que nós fizemos uma série até aqui de lives e você foi citado em 2 oportunidades com muito carinho e com muito respeito. Primeiro pelo Eduardo Castro, hoje na Band News, com quem colega nosso de Bandeirantes. De Bandeirantes. Você tem uma história com ele em Washington, né? Quando você esteve por lá, na Voz da América. E o Antônio Viviani, que também citou você na live que fizemos com ele. E em off, alguém que não trabalhou com você, mas que lhe fez referências as mais pródigas possíveis e que lamentou muito não ter trabalhado com você, que foi Sérgio Boca. É meu amigo, por isso. Meus amigos, quem trabalhou comigo, às vezes fala mal, porque eu sempre fui um diretor muito exigente. E aí os caras falam que eu sou chato, que eu sou mala. E eu acho isso, para mim, sinceramente, um grande elogio. Se não fosse assim, não daria certo o que eu já fiz e o que deu para a gente construir. Quando eu falo eu, é porque eu estou na pessoa do diretor, mas, obviamente, esse diretor, sem uma boa equipe, sem uma equipe de qualidade, não faz nada. Dos teus trabalhos em TV e rádio, quais os que você destaca assim, como mais importantes dos programas que você produziu, que você dirigiu? Eu me lembro, por exemplo, do Som Pop da TV Cultura. Eu não dirigi o Som Pop. Você foi um dos criadores. Não. Eu vou explicar o que aconteceu. Não. Então, eu vou explicar o que aconteceu. Não, mas não é. A explicação é simples. Mas a história é longa. O nosso querido e falecido amigo José Roberto Póvia, da RCA Victor, levou um dia um pacotinho para mim e falou assim, Luizão, tem uma série de coisas que acontecem na gravadora que a gente não sabe o que é. Junto com os discos importados, vamos lembrar, não tinha nada a ver com a parte de rádio, com música, com nada. Eu apenas era produtor. Aí eu preciso contar então o comecinho. A TV Cultura entrou no ar dia 15 de junho de 69. E alguns diretores, inclusive o presidente da fundação, Padre Anchieta, a qual pertence Rádio e Televisão Cultura, fizeram uma visita à ECA e, através da professora Nelly de Camargo, uma querida professora que até hoje está sempre participando de algumas promoções junto com a gente, ela os apresentou a nós e disse, olha, esses são os alunos que serão formandos o ano que vem. Se vocês quiserem dar uma chance a eles,
é só conversar e tal. E éramos 6 ou 8 pessoas ali no estúdio de televisão. Aí o Dr. Zé Bonifácio Coutinho Nogueira, então presidente da Fundação Padre Anchieta, olhou para o Oswaldo San Giorgio, que era diretor da parte lá de educação, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pedir para que mostrem uns trabalhos dos alunos aí, a gente escolhe aleatoriamente, sem saber quem. E aí foram selecionados 3 trabalhos, um deles era meu. Portanto, eu acabei sendo convocado para ser... hoje, a gente chamaria de estagiário. Naquele tempo não se pagava nada e tal, mas era para começar a ajudar e a aprender. Tem uma época da vida que a gente até paga para aprender, porque precisa chegar mais perto da realidade. Aí nós começamos a ir para lá, e aí eles nos, vamos dizer, registraram como assistentes de produção. Okay? Aí apareceu lá um dinheirinho razoável para começar, e obviamente a gente não tinha nem registro, não tinha nada. Muito menos a profissão era regulamentada. E aí, vou pedir licença para tomar aqui um... Manda ver. Ó, aproveitando para fazer merchan, essa é a original, tá? Tá. Essa eu ganhei quando morei lá nos Estados Unidos. E aí, houve nesse trabalho que eu fazia aulas, eu produzia aulas. Por gostar de francês e por ter estudado no Liceu Pasteur, eu fui convocado para produzir a série de cursos de francês. A famosíssima professora Marisa Leite de Barros, grande amiga, tinha lá o Inglês com Música, que era um programa de muito sucesso, ainda há pouco tempo ele voltou ao ar, e o curso de francês era um curso regular. E havia 3 séries, Le Français, En Français e o Le Français chez vous. E viria uma outra série, Le Dauphin Blanc, que seria apresentado, mas aí eu já tinha saído, pela Virginie, que era uma cantora francesa do conjunto Metrô dos anos 80. Muito bem. Voltando. No meio de tanta cruz para carregar, como a gente dizia, porque produzia aula, eu que não entendo nada de... Aritmética ainda vai, mas matemática já complica. E eu fui escalado para produzir também estatística aplicada. Era muito chato. Mas como a gente só fazia parte de televisão, tinha um professor do lado para orientar e tal, saía. Entendeu? A linguagem a gente sabia colocar para virar, para aquela aula virar um show de televisão, um programa. E no meio de tanta cruz, como eu ia dizendo, veio lá o saudoso Zé Roberto Pobre e falou, eu recebi junto com os discos importados esse pacotinho aqui. E havia 4 rolos de filme. Os filminhos naquela época eram pequenos, tinham 100 pés cada 3 minutos, então cabia alguma coisa no estilo aí do tamanho de uma música, a duração de uma música. Aí eu olhei aquilo e falei, olha, eu vou fazer... deixa aí, eu vou fazer uma convocação, porque tudo era registrado, tinha que pedir e tal. Aí eu pedi a locação da sala de projeção. E tinha um projecionista, Marcos Antônio da Silveira, que também enveredou pelo caminho da rádio, ou do rádio. E enquanto a gente ia passando aqueles filminhos, que para mim eu fiquei completamente assim, boquiaberto, falei, o que é isso? Coisa linda, colorido, show com o artista cantando e tal. E eu olhei para trás, a sala de projeção devia ter o quê? 6 cadeiras. Tinha mais de 10 pessoas se apinhando ali naquele espaço para ver o que era. Eu olhei para os lados e falei, gente, isso aqui deve ser sucesso, porque se não está nem no ar, ninguém fez nada, e já está cheio de gente, mais moleque. Era mais office boy, mais contínuo e assistente de produção do que... Eu também era moleque, mas eram mais novinhos aí. De repente aconteceu uma coisa muito curiosa.
Eu falei, isso aqui dá samba, ou melhor, isso dá um programa de televisão. E o professor Rui Perotti Barbosa, já citado anteriormente, tinha ensinado na ECA, eu ainda era aluno, não podemos esquecer. Ele tinha ensinado a gente a fazer tabletop, que é uma forma de fazer cinema de maneira fixa e tal. E eu usei, para não entrar em muitos detalhes, eu usei lá algumas das aulas dele, dos ensinamentos que eu aprendi, para fazer uma ligação de um filme para outro. Aí eu dei o nome de TV2. TV2 era como era chamada a TV Cultura. Pop Show. Isso atrai não só porque é um nome forte e é música pop, é o que nós estamos... Mas a TV Cultura não via isso com bons olhos, até porque tudo lá era muito clássico, inclusive os diretores. E o que dizer de um rapazinho que mal chegou lá, já está bagunçando o coreto, em vez de falar de música clássica, está falando de pop. Aí eu fui propor. E tomei um não assim de leve. Não, a gente não tem essa caracterização. Se fosse uma coisa clássica, etc. Eu falei, tá bom. Um dia, produzindo um dos programas que a gente fazia lá, Walter Sampaio, um grande mestre, também já falecido, e eu estava na maquiagem e entra uma atriz, filha da diretora e de um grande ator também, e eu perguntei a ela, você conhece Joe Cocker? Ela falou, amo. Eu falei, você tem projetor em casa? Parênteses, naquele tempo, as famílias de bem tinham. Hoje a gente tem outro tipo de Xbox e outras coisas mais. Mas naquele tempo era muito bem e muito bom ter um projetor de cinema de 16mm. E aí ela falou, nossa, sim, eu gostaria. Eu falei, então leva para casa e dá uma olhada, dá uma espiada. Então, para não ser injusto, os 4 filmes eram Rita Coolidge, Mike Crew, que não chegou a fazer muito sucesso, Sean Phillips, que era um guitarrista que estava estreando uma guitarra de 2 braços, Joe Cocker, a música The Letter, e Carole King, que era um grande sucesso. Na época ela já estava fazendo 10 anos de música. E o filme que veio para minha mão, eu faço questão de forçar que é filme, porque as pessoas não sabem. Muita gente, inclusive, escreve na internet achando que a história é assim, é assada, mas não faz verdade. Era filme que estava começando, nos anos 60. Então, era muito fácil de entender por que o filme-clipe, porque você cortava, você fazia um show em 35mm, né, com grandes câmeras e tal, bem profissional a filmagem. Depois era clipado, cortado, um número musical e ele era entregue para fazer uma divulgação da música, como era entregue um disco compacto, um LP, etc. E aí eu juntei esses 4 nomes através de nomes deles, né, feitos com aquele tabletop que eu aprendi. O Roberto Miller, chefe do setor de cinema da TV Cultura, foi muito gentil, me ajudou, me ensinou a fazer a coisa. E eu falei, agora vai ter que sair alguma coisa. E eu fui orientado assim, olha, faça um pilotinho, quem sabe um dia a gente coloca no ar e tal, você pode fazer, tá bom. E eu falei, e agora? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho verba, esse programa não existe, só tem um nome porque eu acabei de dar o nome. O que eu faço? Aí liguei para a radiodifusora e eu era apaixonado por uma voz que eu achava que era a voz que tinha na rádio o dia inteiro, voz padrão. E aí liguei para o rapaz, eu já sabia o nome dele, Darcio Arruda, e perguntei para ele, e hoje até me envergonho, mas já falei para ele, já pedi desculpas. Você quer fazer um teste aqui na TV Cultura? Eu devia ter sido um pouquinho mais elegante e pedir para ele. Você quer fazer um registro de voz?
O cara já era quem era, né? Já era um ídolo. E ele foi gentilmente à TV Cultura, se credenciou, entrou no estúdio, eu falei, olha, dá uma lidinha aqui, são 4 ou 5 falas, não é muita coisa e tal. Quando ele entrou no estúdio de gravação, começou a aparecer gente, porque o estúdio de gravação de áudio da televisão é uma cabine pequenininha que fica ao lado da técnica, que era feita para colocar voz off, etc, etc. De repente, veio um rapaz correndo do videotape e falou assim, esse é o cara da difusora? Oh, que vozeirão, meu, ele vai trabalhar aqui, que legal. Eu falei, oxa, já deu certo lá o filminho com a molecada. Agora, o pessoal que já é um pouquinho mais experiente e especializado, veio elogiar, falei, então acho que eu estou no caminho certo. E o Dácio gentilmente gravou, sem cachê nenhum, avisei a ele, falei, olha, eu vou fazer um piloto. Se der certo, depois vamos falar de dinheiro. Vamos ver se eu consigo um programa. Não, tudo bem, eu estou topando. Ele adorou e eu também. E ele foi embora, eu montei o programa. Naquele tempo, é importante também dizer isso para os mais novos, e também para o... Não quero entrar muito na linha sindical, mas naquele tempo as profissões, né, eram muito estanques. Então, o radialista fazia muita coisa. Tem gente que pensa que radialista é o cara que fala no rádio. Não é. Radialista é quem trabalha em rádio e televisão. Quem fala em rádio é locutor, e aí tem algumas características se o locutor é noticiarista, se ele é comercial, se ele é apresentador, se ele é, enfim, entrevistador, e outras coisas mais. E o nosso, naquele período, o nosso esquema era criar o programa, o criador. O que escrevia, redator, era a gente que fazia. O que produzia, o produtor, era o mesmo cara que fazia. O que dirigia, o diretor. Então foram sendo criadas categorias, mas a gente fazia tudo aquilo. E ainda editava. A gente ia para a ilha de edição e, eu repito, eu ainda era assistente de produção. Eu não era produtor. E lá pelas tantas, o programa foi montado, deu 25 minutos, mais ou menos, e foi para uma fita Ampex para o corredor. E eu me lembro de ter conversado com o Luiz, que era o responsável pela videoteca, videoteca e fitoteca, tudo junto, filmoteca, era tudo. Ele falou, olha, onde eu guardo isso aqui? Porque não tem casulo, porque não tem nome de programa. TV2 Pop Show é o nome que, se der certo, vai ser usado. Ele falou, mas eu não tem série, não tem nada. Eu vou deixar aqui no corredor. E ele ficou esperando um casulo livre para ser guardado. Eis que, num sábado, não muito sinistro, por volta de 19 horas, o filme que a TV Cultura passava, que era um filme que vinha, era um longa-metragem, mas ele vinha de uma embaixada, um consulado, alguma coisa assim. Era cultural. E lá pelas tantas, o rapaz Freitinhas, grande amigo nosso, está no norte do país hoje, que estava dirigindo lá o controle mestre, falou, gente, a secundagem está errada. Vão faltar 20 minutos aqui. Não dá para tocar. E no sábado, às 7 horas da noite, não tem ninguém lá. Tem o operador de controle mestre, tem o locutor de cabine, tem o operador de telecine, que é onde rodam os filmes, e olhe lá. Se tiver algum programa gravando, é no outro setor. E eles, apavorados, abriram a fitoteca e viram um programa logo na entrada com 20 e poucos minutos. Ah, não tenha dúvida, vai isso para o ar. E o seu Jorge Barcelos, locutor do horário, belíssima voz, anunciava no Palácio dos Bandeirantes, 19 horas. Na TV2 Pop Show, que é o que ele viu na ficha. E anunciou e entrou o programa. 14 de abril de 72. Depois disso, não teve mais nada, ninguém falou mais nada. E na semana seguinte, chovem telefonemas perguntando, aquele programa que estreou no sábado passado mudou de horário? Aí foi para o relatório.
E o relatório foi lá para a diretora cultural e ela me chamou e falou: Luiz Fernando, aquele programa que você fez teve que ir para o ar porque foi um tapa-buraco, não sei o que, não sei o que lá, mas parece que rendeu, porque tem muita gente que telefonou. Você quer fazer um por mês? E eu comecei a fazer um por mês, depois virou semanal, depois virou... Teve até um programa especial que a gente caracterizou de grande parada mensal, TV2 Pop Show, que era para poder dar prêmios, porque aí daria tempo das pessoas mandarem os seus pedidos por carta. A gente tinha, sinceramente, milhares de cartas. E daí esse programa foi para o ar até o tempo em que eu fiquei lá na minha mão. Quando eu saí, e parece que a minha vida é marcada dessa maneira, aí conseguiram uma verba, um apresentador, meu querido e saudoso Kid Vinil, e aí mudaram o nome para Som Pop, e o TV2 Pop Show continuou com esse nome, com estúdio, com verba, com TV colorida, porque não que o meu não fosse colorido, mas o meu programa era montado praticamente entre telecine e videotape. Não tinha estúdio, não tinha apresentador. E aí tem uma série de críticas que os especialistas, entre aspas, da época falavam. Programa de rádio na televisão, sem criatividade nenhuma. Eu tenho todos os recortes aqui, eu me divirto lendo, porque ele foi o primeiro programa de filme-clipe da TV brasileira. Ninguém fez antes, apesar da revista Amiga ter dito que um famoso disc-jockey do Rio de Janeiro, claro, a gente nem sabia o que se fazia aqui e lá, mas ele já fez um programa de videotape, e o meu foi de filme-clipe. A única pessoa que eu posso dizer que usava um material como eu no Rio de Janeiro, mas não era um programa, era uma sessão de um jornal chamado Jornal Hoje, foi o querido, saudoso Big Boy, o Newton. Ele sim recebia os filmes como eu e passava eventualmente como lançamento, mas era um pedacinho de um programa. Mais tarde, o senhor Nelson Mota criou o Sábado Som, não vou dizer que foi por causa do TV2 Pop Show, que não tem nada a ver, mas de qualquer maneira, eles abriram uma porta para os clipes musicais na TV Globo do Rio de Janeiro, e isso veio para São Paulo, e aí o sucesso foi grande. Mais tarde, depois de ter passado por vários caminhos outros, eu fui chamado pela TV Manchete para produzir FM TV, que era mais ou menos a mesma coisa, já com videoclipes, cujo apresentador era o hoje famoso João Kleber. Muito bacana. Tá bom assim? Tá ótimo. Você disse da sina sua que você migra de um trabalho para o outro, deixa uma sementinha, mas eu acho que talvez seja a sua função ir semeando, né? E você foi semeando por outros lugares. Eu só queria combinar algo. Desculpa, eu só queria combinar algo com você. Eu acho que o Instagram vai nos cortar daqui a pouco. A gente deve ter aí 5, 6 minutos de conversa. Se você topa, quando a gente interromper a comunicação, a gente retomar o papo numa nova, se isso vai tomar seu tempo. O que você acha disso? Você quiser. Não, eu porque estou produzindo que a gente ainda tem muito assunto para que a gente ainda tem muito assunto para conversar. E eu quero falar do seu... anos. É isso. E você falou do Darcio Arruda. Você está com um projeto com o pessoal da Difusora agora, então a gente não pode deixar de falar. Mas vamos nessa toada aí das sementinhas que você saiu por aí plantando. O que acontece é o seguinte, quando eu vou trabalhar, primeiro, eu só troquei de emissora na vida por desafio. Eu falo que eu tenho um sonoplasta frustrado aqui dentro, acho que eu tenho um verdureiro frustrado, porque eu gosto de pepino, abacaxi, essas coisas todas. Não que sejam só verduras, mas frutas também. Mas eu gosto de descascar o problema. Só que eu vou para um lugar e eu faço um projeto. Aí não tem dinheiro, não tem verba, não tem isso. Não. Eu saio, aparece o dinheiro, aparece a verba, etc, etc. E assim foi em várias emissoras. Não é que eu me lamente muito, eu só queria entender por que não. Essa coisa de plantar semente e tal, eu acho ótimo.
Tem muita coisa que eu criei que foi copiada, que até hoje é utilizada por emissoras de rádio. Ninguém tem a menor ideia de como nasceu, mas eu tenho. E eu sei porque, inclusive, meu livro conta exatamente como é que isso ocorreu. Bom, você me diz aí quando é que a gente tem que se despedir, porque eu acho muito chato ser cortado e não ter... Não vai cortar. Nós temos uns 5 minutinhos ainda. Ainda, tá bom. Tá, o Carlinhos Conceição está dizendo aqui, Luiz, parabéns, você é mestre. A Inês Montenegro está achando maravilhoso que nós vamos ter uma segunda parte. Revolution Fan Club está aqui, é só elogios para você. Marco Antônio Malagoli, grande. O Sérgio Boca tinha entrado, eu não tenho condições de confirmar se ele ainda está aqui. Mas muita gente, Sils Rock, falando de Darcio Arruda, enfim... Bastante gente, eu acho que a gente está agradando, ou melhor, são todos amigos, são todos amigos, por isso. Então vamos lá. E aí você saiu da cultura, você foi para a Manchete, fez o FM? Não. Não? Eu, ainda na cultura, eu tinha 3 empregos. Não que eu gostasse muito de trabalhar, mas acho que meu pai me deixou essa sina, porque ele sempre trabalhou em 2 ou 3 lugares. E apareciam as oportunidades. Então, assim que eu terminei o curso na ECA e me formei, me graduei em comunicação social, eu fui chamado pela diretoria da própria ECA para dar aula para a próxima turma. Ou seja, a gente tinha uma turma de cada ano, 1, 2, 3 e 4 anos. Aí já tinha 2 turmas. Depois precisava de mais professores. Então, eu fui convocado, eu sou o primeiro ex-aluno a dar aula na ECA. Mas não dei aula de rádio. Fui chamado para dar aula de videoplastia. Eu não vou explicar aqui, que vai demorar muito, mas era complicado a beça. Mas como é que a gente coloca imagens numa televisão ou numa área que vai ser transmitida para frente. Bom, dali, através do TV2 Pop Show, eu fui chamado por um grande radialista, produtor, chamado Walter Guerreiro, que tinha saído da Jovem Pan e montou um esquema Syndicate, que na época era muito famoso nos Estados Unidos, que era a produção de programas num estúdio, nada iria para São Paulo, era uma espécie de um acordo de cavalheiros, tudo iria para outras emissoras, então ele forneceria produtos, ele vendia o produto e colocava o comercial junto. E a fita ia de graça para as emissoras de rádio. E aí ele conseguia 180, 200 emissoras. Entre eles, e aí eu me orgulho muito de citar, estavam 5 minutos com o Chico Anísio, 5 minutos com o Jô Soares, 5 minutos com Regina Duarte, 5 minutos com... Tem mais um ator e um apresentador, que agora me fugiu. E eu fui chamado para fazer um programa de rádio igual o TV2 Pop Show, mas para rádio. Aí nasceu o Mundo Pop. De tanto falarem que eu fazia um programa de rádio na televisão, eu acabei fazendo rádio. E aí o apresentador convocado para a leitura dos meus textos era Antônio Celso Tipola. Antônio Celso, diretor da Rádio Excelsior, a máquina do som. E aí, na conversa, até porque eu não o conhecia pessoalmente, ele disse: Leão, por que a gente não faz isso aqui em São Paulo? Como assim? Falou: vamos dar uma reformulada no seu texto e vamos fazer isso na Rádio Excelsior. Mas tá bom. Então eu passei a fazer TV Cultura, aula na ECA, Estúdio Free, que era muito simples, produzia na minha casa, e mais Rádio Excelsior. E aí eu comecei a gostar da coisa. Quando surgiu uma vaga no ano seguinte, eu estou falando de 1974 para 75. Luiz, vamos guardar essa parte para a gente falar daqui a 2 minutinhos. Se quiser, domingo que vem. Você não quer mais hoje? Ah, pode ser hoje? Pode ser hoje, na sequência. Vambora. Então vamos nessa.